Beleza. Então, esse povo, eles têm as cunhagens de moeda também. Eles vão ter a invenção da escrita própria, certo? Que é uma escrita etíope, e praticamente eles são um dos primeiros povos na África também que vão colocar essa forma de escrita própria. Eles vão cunhar muitas estatuetas, eles vão produzir estatuetas, principalmente nessa região de cerâmica, né, para ser vendidas como artesanato. Mas se você pegar e for provavelmente para as capitais desse povo assumitas, as estatuetas eram feitas vamos dizer assim, para exaltar os governantes que tinham na época. É a mesma coisa que os egípcios faziam para os faraós, tá? Só que esses povos eles faziam estatuetas em homenagem aos governantes deles, porque eles também acabam trazendo muita cultura através do comércio que eles tinham com os egípcios. E dentro da religião é um ponto de questionamento, porque eles não manteram só o politeísmo, tá? Então, além dessa crença de vários deuses, depois eles vão ter contato com o judaísmo. Então, tem muitas camadas dessas civilizações assim que vão acabar migrando, deixando o politeísmo, aquele culto de vários deuses, e vão acabar indo para o lado do judaísmo, tá? E futuramente, depois, eles vão conhecer o cristianismo. Só que vai chegar uma época, meus caros, que a galera que está vindo ali do Oriente Médio, da Arábia, eles vão acabar chegando na África, eles vão acabar fazendo uma certa dominação, uma influência dentro da África, e eles vão conquistar esses povos, tá? Ou seja, conquistados pelos povos muçulmanos. E quando os muçulmanos chegam, eles colocam a religião dele em voga. O que seria essa religião? É o islamismo, tá? Então, a grande camada dessa população aí vai acabar se tornando islamita. Depois disso, vai acabar surgindo outros reinos. Tá? O reino Ashum ele vai praticamente desaparecer ou mudar de nome, e o reino Kushita já tinha sido basicamente dominado pelos Ashumitas. Então vai surgir dois reinos aí, vai surgir o reino de Gana, tá? E o Império de Mali. Só que isso já é Idade Média, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que esses dois reinos eles dão características para esses próximos que vão surgir, que seria o de Mali e o reino de Gana, tá? É só isso que eu preciso falar para vocês. Deixa eu só mostrar aqui a localização, ó. Por que que esse povo Axumita conseguia fazer comércio marítimo? Ó, justamente porque eles estão na região do Mar Vermelho, tá? Então perceba, eles não estão apenas localizados na África, eles estão num pedacinho da Arábia também. Então eles conseguem levar lá para o norte, né, através de embarcações do comércio, conseguem levar aqui para a região da Índia, né, atravessando o Golfo de Adém, tudo bem? Então, isso é o que eu queria falar para vocês sobre os reinos africanos, que é basicamente o que nós estudamos e que o livro de você retrata, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os maias, agora eu vou falar dos astecas e dos incas, e depois eu vou apontar as diferenças que tem de povo para povo. Primeiro, dos maias. A região deles está localizada no sul do México, tá? E o pedacinho da América Central. Percebam, isso aqui é só o sul do México. Prestem atenção nisso, porque o México em si, o que predomina nele são os astecas, tá? Mas os maias eles tiveram uma forte influência naquela região também, mas apenas no sul. Eles estão mais localizados na América Central, na região das Antilhas, né? A principal agricultura que eles têm, né, que vão ter nesse período é o milho, tá? E vocês precisam entender que todos trabalhavam no cultivo, tá? Seja homem, seja mulher, seja criança. Todos esses povos, quando eles fazem a produção, né, principalmente da agricultura, desse cultivo, todos trabalham dentro dela. Não tem uma diferença de classe social nesse sentido. A sociedade, ela é estamental. O que significa uma sociedade estamental? Alguém aí? Tem que chamar pelo nome? Gente, vamos lá, acorda, hein? Sociedade estamental. Sociedade estamental é uma sociedade que ela tem uma hierarquia, ela é totalmente hierarquizada e não tem mobilidade social. Ou seja, se você nasce numa determinada classe social, você não consegue mudar de uma classe social para outra. Você predominantemente você vai continuar nesse tipo de classe social, tá? Você não consegue ascender socialmente. Então, é isso que significa ser uma sociedade estamental. Você não muda de classe social. Aqui a gente tem um predomínio de uma teocracia. O que é uma forma de governo de teocrática? É o seguinte, a gente tem um líder político, tá?
E esse líder político, vamos dizer assim, no caso, o imperador, porque aqueles a gente não pode chamar de reino, a gente chama de impérios. O imperador, ele também é considerado uma divindade, ou seja, além dele ser o chefe político, ele também é visto como um deus, tá? Ele é visto como se fosse uma reencarnação do deus. E vocês já viram alguns deuses aí que eu coloquei, principalmente naquela aula que eu gravei, tá? Na época que a gente estava gravando aula ainda, que a gente não estava fazendo pelo Zoom. Então, essa é a forma de governo deles, é uma forma teocrática. Prestem atenção nisso aqui, tá? Porque os maias, eles divergem dos outros. Aqui a gente vai ter um poder político descentralizado. E o que é um poder político descentralizado? Essa forma de governo político descentralizado significa que a gente tem majoritariamente cidades-estados, tá? Ah, professor, pode ser chamado de cidades-estados? Sim, nesse sentido pode ser chamado de cidades-estados, porque diferente dos astecas e dos incas, cada cidade aqui ela tem o seu imperador. Então você pode ter mais de um imperador maia por cidade. Diferente dos astecas e dos incas, que quando vocês vão ter um imperador, o imperador ele vale para todas as cidades. Aqui não, aqui as cidades ela tem autonomia política. Cada cidade é como se fosse um país, vamos dizer assim. Tem muito historiador que acaba chamando os maias, né, de povos gregos da América, tá? Justamente por conta dessa função de cidades-estados. É a mesma coisa que tinha na Grécia, a mesma divisão nesse sentido. E aqui vale para todos, todos têm a mesma forma. A gente vai ter um politeísmo, tá? Ou seja, vários deuses, só que aqui, principalmente os deuses, eles são por força de natureza. Então, vai ter o deus, principalmente da água, o deus do vento, o deus das terras, né? O deus do cultivo. Então, todos os povos vão sendo ligados justamente por conta dos elementos da natureza. Eles têm a criação de um calendário, tá? E até por isso eles desenvolvem uma astronomia, tá? Que eles fizeram um calendário para saber a melhor época para fazer o plantio, a melhor época para fazer a resguarda das terras, ou seja, deixar a terra parada para depois fazer o cultivo em outros locais. E a agricultura também. A gente tem dentro da arquitetura a construção de pirâmides, mas as pirâmides é mais focadas nos maias. Todos esses povos pré-colombianos, eles vão ter, vamos dizer assim, uma evolução arquitetônica. Só que os maias, eles fizeram pirâmides, os astecas também fizeram, tá? Os incas não tanto. Mas os maias, eles fizeram pirâmides, aquelas grandes pirâmides com escadarias, né? E geralmente essas pirâmides mais altas, elas eram designadas como os templos das cidades, né? Que eram feitas oferendas, os sacrifícios humanos, certo? Então, aqui a gente tem algumas pirâmides maias, vamos dizer assim, né? Perceba que elas são bem íngremes, né? Era bem complicado você subir nessas escadarias, dava bastante trabalho para fazer, mas elas eram feitas com pedra, basicamente pedra polida, né? Então, iam vários anos para você terminar a construção de uma pirâmide dessa, né? Que basicamente ia ser o templo. A galera ficava tudo embaixo depois assistindo os rituais, né? Os rituais aos deuses. Aqui é só uma característica, né, uma figura assim que mostra basicamente como é que era feito esses sacrifícios humanos, né, dos maias, tá? Por que que a gente consegue perceber que são os maias aqui? Pelos tipos de vestimenta. Os vestimentas deles eram feitos basicamente com tecido já, né, os tecidos mais coloridos, não usa tanta plumagem, né? O que que é plumagem? As penas. Agora os astecas não, os astecas utilizam mais as penas. A gente vai ver isso mais para frente. Já que está aqui, ó. Então, os astecas. Os astecas, eles estão basicamente quase no México inteiro, né? Mas predomina a região do noroeste do México. A agricultura dele, ela é muito formada também pelo milho, tá? E pelas chamadas chinampas. Vou mostrar as chinampas no próximo slide para você relembrar o que são as chinampas. A gente tem igualzinho os maias, a gente tem uma sociedade estamental, ou seja, o povo ele não sai de uma classe social que ele já pertence. A gente tem uma teocracia militarista aqui. O que que significa? Tanto os maias como os incas, mais para frente vocês vão ver. O que que é uma teocracia militarista? A gente tem um chefe do Estado como um governante político, que é representado como se fosse uma divindade Deus aqui na Terra, certo? Só que esses povos, eles são muito militaristas porque eles fazem um serviço militar, né? Por exemplo, os maias, os astecas mesmo, eles pagavam pelo serviço militar. E isso acabava gerando uma função na cidade. Olha, eu sou um guerreiro, eu sou um soldado, eu recebo para proteger a cidade, para expandir o território.
eles são povos muito conquistadores, tá? Tanto os astecas como os incas, eles são povos que vão conquistar outras tribos e vão acabar subjugando elas, colocando, vamos dizer assim, a cultura, os costumes que eles tinham dentro dessas outras tribos. Tá? Então, quando falar em teocracia militarista, significa isso, que tem um imperador, né, uma divindade, e ele sempre está expandindo o território dele. O poder político aqui, ele é centralizado, ou seja, pode ter várias cidades astecas, mas a gente vai ter apenas um imperador, tudo bem? Diferente dos maias. Os maias, eles são autônomos, cada cidade tem um, nos astecas não. Tem um chefe de estado e acabou. Politeísmo é a mesma coisa, vários deuses, coisas a ver com a natureza, sacrifícios humanos, inclusive. Temos a astronomia, que eles também fizeram calendário, a gente tem calendário desses povos pré-colombianos, cada um tinha o deles, tá? Cada um tinha, seguia o modo que eles pensavam, os modos que tinha as estações do ano de continente para continente. A gente vai ter arquiteturas, tá? Temos palácios nesse sentido, nós temos canais de irrigação que vocês podem perceber aqui, ó, tá? Que tem um cultivo aqui dentro, e aqui a gente também tem o desígnio de um rio. Então, eles já conseguiam transportar água através desses canais de irrigação. E tem algumas pirâmides dentro dos astecas também. Caros, isso aqui é a chinampa, tá? O que é a chinampa? Eles meio que criam pequenas ilhotas dentro do rio, tá? Criam essas ilhotas, eles colocam, vamos dizer assim, alguns juncos, né? Eles traçam juncos, tá? Que são basicamente um cipó, uma forma mais grossa dele. Eles pegavam e faziam esses traçados e colocavam sobre a água, tá? Então, esses juncos, eles impedem que a terra escoa, né? Se você jogar a terra simplesmente na água e deixar dessa forma, a terra vai escorrendo. Mas com esse junco, essa proteção que eles faziam através de troncos, perceba que eles fazem plantio de árvores também, tá? Porque as árvores, elas criam raiz e elas impedem que a terra também escape por essas pequenas, vamos dizer assim, essas pequenas aberturas que acabam tendo ao longo do tempo. Então, fica mais fácil para você produzir. Por quê? Porque a água está aqui do lado. Você produz nessa terra, pega a água e já começa a fazer irrigação. É bem mais prático assim. Isso aqui é uma outra imagem que mostra bem isso, tá? Então, a gente tem os juncos traçados aqui, essa proteção feita, né? E aqui, especialmente, tem as raízes das grandes árvores, né? Que elas impedem também uma proteção a mais, formam uma base mais sólida para impedir que a terra escorra. E aqui é uma figura bem clássica de um sacrifício humano, assim, feito pelos astecas. Perceba que, diferente dos maias, que já usam os tecidos mais coloridos nesse sentido, eles usam pouquíssimos, porque eles estão numa região bem mais quente, uma região no México bem mais quente nesse sentido, tá? E predomina também a plumagem, tá? Principalmente quando você vai ter vamos dizer assim, um sacrifício humano, ó, região das plumagens, os tipos de animais que tinham na época. E para finalizar, a gente tem os incas, né? Perceba as touquinhas indianas aqui, ó, sempre com a característica trancinha, né? Então, ó, eles estão onde? Eles estão na região andina, né? Ou seja, essa região é a Cordilheira dos Andes. E as Cordilheiras dos Andes, ela é gigantesca, caros. Elas têm, por exemplo, vai desde o Peru, pega um pedacinho da Bolívia, pega um pedaço da Colômbia, vai do Equador, vai no Chile, vai na Argentina e desce até o comecinho do Chile, tá? Não pega nada de Brasil. Não tivemos povos incas dentro do Brasil, tá? No Brasil a gente tem predomínio de outras etnologias, principalmente do Guarani, do Caigangue, tá? Mas os incas não. Agricultura, preste atenção, porque eles são bem diferentes dos outros povos. A gente está em outro continente, está no hemisfério sul da América. Então, o predomínio aqui é da batata. Professor, eles não plantavam milho também? Plantavam milho também, mas o predomínio aqui é da batata. E predomina também os terraços. Por quê? Porque os terraços eles conseguem fazer o cultivo de outros tipos de alimento, tá? Eles aproveitam as encostas das montanhas, né? Para diminuir o nível de erosão também de quando eles plantavam. Então, eles vão ter o cultivo de vários tipos de alimentos, mas o predomínio é da batata. A sociedade é estamental, é a mesma coisa, isso não muda. Teocracia militarista. Teocracia militarista, mesma coisa. Temos uma sociedade que tem um chefe político, esse chefe político é uma divindade, e eles são povos guerreiros, povos que conquistam outros povos, certo? O poder político é centralizado, ou seja, a gente vai ter a presença de apenas um imperador para todas as cidades incas. Politeísmo, astronomia e arquitetura,
igual, tá? Vários deuses, referentes à natureza, a astronomia é justamente feita para a formação de um calendário, para ajudar no cultivo, a arquitetura muda alguns pequenos detalhes, e aqui eu só trouxe isso para você conseguir fazer uma assimilação mais fácil das diferenças, porque aqui a gente tem a presença da Quichua, né? O que é essa Quichua? É a linguagem Inca. Essa linguagem Inca, ela ainda é falada no Peru, tá? Nós temos o peruano clássico, o peruano moderno, vamos dizer assim, mas tem povos em determinadas regiões do Peru que eles ainda conversam através, vamos dizer assim, dessa língua ancestral, essa língua Inca, tá? Que é a Quichua. E nós temos a Tintia também. O que é a Tintia? A Tinta é uma bebida fermentada de milho. Ela é próxima da cerveja, até porque se você pegar a Standard Beer América, né, que seria basicamente a cerveja comum americana, que é o que nós tomamos aqui, se você pegar uma Brahma, uma Skol, né, uma Antártica, as cervejas comuns americanas, essas cervejas comuns elas são feitas através principalmente do milho, né? Eles falam cereais, mas a maioria dos cereais que tem ali dentro da cerveja é o milho. E a tinta é justamente isso. Eles pegavam o milho, faziam uma fermentação, né, que virava álcool, e eles tomavam essas bebidas através de festivais, vamos dizer assim, em alusão aos deuses, né? Ficavam meio embriagados. Então eles achavam que eles estavam na presença dos deuses. E perceba, o milho, ele não é a principal fonte, tá? Justamente não é a principal fonte, que ele é feito justamente para ser uma bebida fermentada. Ele não é feito tanto para consumo, tá? Até porque a principal fonte de energia que eles queimam durante os trabalhos braçais vem dos carboidratos que são extraídos da batata, certo? Então, ó, só para você ter uma noção do território Inca. O território Inca, ele surge, claro, primeiro ele se expande aqui, tá? De Machu Picchu. Então, ele vai lá para o lado norte, né? Do país, vai até Quito, ali na região do Equador, tá? A gente tem Cusco aqui também no Peru. E ele vai descendo. Então, perceba, ele vai pegar um pedacinho aqui da Argentina e bem o extremo norte do Chile, certo? Então, a gente vai ter Equador, vai ter lá a Bolívia, vai ter o Peru, vai ter a Colômbia, vai descendo até chegar à região da Argentina e do Chile. Isso aqui, meus caros, são os terraços, tá? O que são os terraços? Perceba que é uma região muito montanhosa, porque, claro, eles estão na região andina, né, Cordilheira dos Andes. Então, eles têm as terras que eles conseguem, geralmente são de montanhas. Então, cada pedacinho da montanha, eles vão aproveitando, vão fazendo pequenas plantações, tá? Principalmente, vocês conseguem perceber que elas mudam de uma para outra, tudo bem? E aqui a gente tem a presença do animal também, o principal animal, que são as lhamas, né? As lhamas que, inclusive, elas estão na touquinha que eu mostrei para vocês. Então, só para a gente terminar, isso aqui é um ritual religioso, tá? Perceba que eles também, os templos deles são construídos principalmente nas regiões mais altas das cidades, né? Que é justamente para os povos daquela cidade conseguirem assistir. Vocês conseguem ver eles ali atrás, em adoração, tá? E os chefes de estado, as camadas mais elitizadas, vamos dizer assim, mais próximas, né? Mais sacerdotes, eles acabavam indo para o topo do templo. Deixa eu interromper aqui, voltar com o vídeo, tá? Caros, conseguiram perceber algumas semelhanças, algumas diferenças, tá? Poder centralizado, não são todos povos que têm. Eu vou disponibilizar esses slides lá dentro do grupo, você pode utilizar para você estudar antes de fazer a prova, tá? Aconselho que vocês utilizem, isso vai ajudar bastante. É basicamente um resumão que eu fiz do livro, certo? Estão aí? Estão acordados ainda? Lógico, professor. Tô Sim, vendo. professor. Tá quase bocejando aí. Mas beleza. Opa, professor. Diz uma coisa. Tem Tô alguma, aqui, tô aqui. tem alguma parte que não ficou clara nisso aí? Quer que eu mostre os slides de novo, que eu tiro? Tá tudo Não, certo. professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Você percebe que, cara, prisem por isso, tá? Lembrem que são povos centralizados, lembrem que tem uma sociedade estamental, lembrem que a politeísmo voga para todos esses tipos de diversidades dos povos pré-colombianos, o calendário, as formas de plantio, o que a agricultura tem de um que o outro não tem. São pequenas diferenças que, se você comparar pelo slide mesmo, você tira isso bem tranquilamente, tá? Não vou forçar o tempo de vocês, nossa aula vai acabar daqui 5 minutos mesmo, não vou criar outra, porque eu quero que vocês já se preparem para a prova,
tá? Só faça a prova depois que você estiver preparado. Lembre-se, você só tem uma alternativa, tá? Uma tentativa. As questões, ela mudam de aluno para aluno, tá? As questões não são iguais para todos. Então, primeiro que as questões não têm número, e as questões não têm, vamos dizer assim, A, B, C e D, entendeu? As questões, elas não têm letras. Então, elas vão sempre se alterar. Então, quando você for fazer, um dia na cadeira, se prepare, coloque uma água do seu lado, vá para um ambiente calmo, um ambiente que você não possa, por exemplo, deu um problema aqui, eu preciso sair. Porque se você sair, o tempo vai continuar contando. Se você fechar a janela, o tempo continua contando. Deu 2 horas, expirou, tá? Vocês vão ter aí do dia 1º, né, a partir de hoje, que já está lançado às 7 horas da manhã, até às 23h59 do dia 10. Então, são 10 dias para você fazer Ô, tranquilamente a prova. professor, Oi. uma pergunta meio boba, mas às vezes acontece, tipo, se o Wi-Fi cair, tá ligado? Se o Wi-Fi cair, o tempo continua contando, pelo que eu sei. Não, mas tipo, aí tem como entrar em contato com alguém, explicar certinho. Daí seria interessante você entrar em contato com a Cris, tá? Porque é a Cris que vai conseguir ter acesso ao sistema para, se for o caso, liberar para você fazer uma prova ou outra, tá? Sim, Mas, tá bom. mas é aquilo, tenta fazer quando você percebe que a internet está boa, tá? Se for o caso, vou fazer no finalzinho da tarde, fazer no final da noite. Deu problema na internet. Compartilhe a internet do celular para o computador, não precisa usar tantos megas, né? Só para responder a questão mesmo. E para você está bem tranquilo. Eu deixei apenas 2 questões descritivas, tá? Só 2 descritivas. O resto está alternativa, tá? Embora as alternativas elas mudem de estudante para estudante, tá? Não são iguais, certo? É justamente para ajudar vocês. Tem uma galera aí que não conseguiu pontuação no trabalhinho que eu passei, tá? Embora eu não tenha conseguido a pontuação máxima, eu consegui alguma. Tem pessoal que não conseguiu pontuação porque nem entregou o trabalho, né? Deixa eu só. Quem chegou aí quando eu estava fazendo a aula? Se manifeste. Eu, professor. Tá, o Jefferson chegou. Mais alguém chegou durante a aula? Ô, professor, eu cheguei uns 4 minutos atrasados. Sim. Não, já está com presença, Júlio. Eu Então tá bom. também cheguei uns 7 minutos, professor, depois, tá? Você começou a aula. Tá, só preciso saber, mais alguém aí que chegou durante a aula? Não, tá O ok. Felipe mandou no chat. Felipe mandou no chat, mas o Felipe não está nem presente aqui. Tá sim, o Almeida. Deixa eu ver. Felipe. Tá, o Felipe tá lá em cima. Felipe, depois entra em contato comigo, tá? Acho que você não deve estar com. Não sei se está funcionando o seu áudio aí, mas depois, se for o caso, manda mensagem. Pode mandar no WhatsApp mesmo. Então, só para confirmar, falta hoje o Breno, falta hoje o Giovanni, né? Acho que é isso, e a Tayane. Meus caros, é isso. Próxima aula, eu vou pensar se eu faço uma revisão de Grécia com você, porque foi um conteúdo bem recente, tá? Inclusive, tem todos os slides lá. Se você for fazer a prova de história, veja os slides que eu passei de Grécia, pelo amor de Deus. Não vai copiar coisa da internet, que vocês ficam copiando coisa da internet que é incompleta ainda por cima, tá? Vejam os slides que eu passei de Grécia também. Cai Grécia na prova, é claro. Cai os povos pré-colombianos, cai os povos africanos. São os povos que eu passei para vocês hoje. E é isso, tá? Um beijo, um queijo a todos. Quem tiver dúvida pode permanecer aqui. Quem não tiver já está liberado. Boa prova aí para quem for fazer essa semana. Ou se quiser esperar na próxima, eu faço mais, tiro as dúvidas possíveis de Grécia. Falou, professor. Falou. Tá bom, obrigado. Nada, até mais. Ô, professor, Pode falar. então, sobre Grécia, vai cair o quê? Assim, vai cair Atenas, vai cair a guerra médica, né? Vai cair povos pré-homéricos, aquelas Aham, cinco divisões que eu passei para vocês, tá? Caseto tá bom. pré-homérico, o homérico, a Grécia clássica, a Grécia cai dos povos macedônios lá, que seria, esqueci o nome agora, fugiu da palavra. Depois do clássico vem a Grécia
Ah, desculpa. Ai, Grécia eu não sei. Arcaica. Então Ah, vai. Povo pré-homérico, povo aham. homérico, Grécia Arcaica, Grécia Clássica e Grécia Helenística. Ah, tá bom. Nossa, Tá? professor, você não tem dó não, hein? Cara, mas ó, pensa o seguinte, se você for